Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez trazendo outro vídeo pocket para a gente pensar um pouco, para a gente se aprofundar e para a gente relembrar grandes pensadores e educadores que favorecem muito as nossas práticas lá na sala de aula. Bom, como vocês sabem, eu sou a Karina e hoje sou eu que vou trazer um pouquinho de um grande pensador para a gente refletir sobre. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Paulo Freire. Mas antes disso, vamos às dicas que nós sempre damos em todos os vídeos. Nós precisamos da ajuda de vocês, então não se esqueça, deem um joinha, se inscrevam no canal e aperte o sininho, que com isso vocês recebem todas as notificações de todos os vídeos e todos os materiais que nós produzimos. Vamos lá? Vamos começar. Bom, então, hoje nós vamos falar do grande educador Paulo Freire. A Paula sempre brinca comigo que é meu crush pedagógico. E gente, tenho muito orgulho de falar. Sim, sou freiriana. E hoje nós vamos falar dele. Vamos começar com a bibliografia? Desculpa, não é bibliografia. Biografia. Vamos começar com a biografia? Paulo Freire nasceu em 1921. E ele é de uma família de classe média. Entretanto, em 1929 acontece a grande crise mundial, que reverbera também aqui no Brasil, e com isso, algumas questões financeiras se abalam perante a família. Quando ele estava com mais ou menos 13 anos, seu pai morre, o que agrava um pouco mais as questões financeiras dentro da família. Bom, para além disso, Paulo Freire sempre foi muito estudioso, se dedica aos estudos e acaba entrando em Direito e formando-se na Faculdade de Direito. Porém, seu coração sempre foi muito balançado e sempre motivado pelas causas sociais, e ele acaba se dedicando à educação. No início dos anos 60, quando ele já está casado, já tem filhos, uma coisa muito interessante acontece. E olha que curiosidade, eu vou contar para vocês. Na época, já existia um famoso achocolatado em pó da Nestlé, aqui no Brasil. E a marca já tinha muitos comerciais na televisão. E aí eles tinham um jingle que chamava atenção para a marca do achocolatado deles. E uma das crianças, que era grande fã desse achocolatado, se chamava Lutgardes Costa Freire, conhecido também como filho do Paulo Freire. Na época ele tinha 2 anos. Um belo dia, num passeio em família com o pai e com as outras crianças, a criança com apenas 2 anos reconheceu a lata do produto numa placa em cima de um ponto de ônibus. E com apenas 2 anos, aprendendo a falar, ele apontou o dedinho e falou para o pai: Nescau, Nescau. E começou de uma forma muito infantilizada, óbvio, ele tinha apenas 2 anos, a cantar a letra do jingle, da propaganda daquele produto que ele via repetidamente na televisão. Esse evento em família foi um grande gatilho, numa grande sacada que Paulo Freire teve com relação ao aprendizado. Aparentemente, uma coisa comum, corriqueira, que acontece na maioria das famílias. Entretanto, isso inspirou o Paulo Freire a elaborar, foi o grande gatilho que inspirou Paulo Freire a elaborar a metodologia que a gente conhece até hoje, aquela metodologia inovadora de alfabetização, que compreende que, como era comumente usado na época, que o beabá precisava partir de experiências da vida. E olha que interessante, nós conhecemos Paulo Freire pelo seu método de alfabetização, ele é mundialmente conhecido na alfabetização de adultos. Mas essa curiosidade nos faz refletir que essa metodologia, ela se inicia, ela se torna importante através de uma pequena vivência familiar e, para além disso, através de um olhar sensível, uma escuta atenta perante as crianças. E aqui nós estamos falando de uma criança de 2 anos. Paulo Freire é um homem que se dedica aos estudos e reflexões acerca da alfabetização de adultos. Este trabalho fazia muito sentido na época que ele começa a se debruçar sobre, porque a realidade do Brasil era muito discrepante. Cerca de 50% dos brasileiros em 1950 eram analfabetos.
Olha como isso é sério. Por isso Paulo Freire vai se dedicar de forma tão incisiva a esta frente. Hoje nós estamos em torno de 7% da população brasileira analfabeta, o que é um número muito significativo e que deve ser considerado. Paulo Freire, à época, se incomodava muito com o papel elitista da educação e das escolas, porque era uma escola voltada a um público muito fechado, a um público muito estanque, e isso incomodava, porque ele sempre acreditou que a educação era um direito de todos, e esta é uma luta que vai permear toda a sua escrita e toda a sua defesa. Ele vem defender uma luta de uma educação que ele chama de emancipatória, porque Paulo Freire ele tem uma visão muito assertiva frente à educação. Por quê? Porque ele acredita que a educação ela tem poder. Como assim poder, Karina? Ele acredita que através da educação as pessoas conseguem aprofundar os seus conhecimentos e sair daquilo que ele chama de defesa silenciosa. Ele fala que através da educação as pessoas têm voz e vez de defender os seus direitos e correr atrás daquilo que lhe causa uma vida digna e uma vida justa perante uma sociedade que muitas vezes não é justa. Paulo Freire, quando ele começa os estudos e quando ele começa a defesa da educação, ele percebe que muitas vezes os nossos fazeres em sala de aula, e isso eu estou falando desde aquela época, 1950, né, que ele se empenha muito na defesa da educação, ele vai falar que já naquela época a gente recebe e aplica muitas vezes uma educação que ele nomeia de educação bancária, onde o professor age como um depositário de conhecimento e a criança, o estudante, o educando é apenas um receptor passivo. Isso é algo que incomoda muito Paulo Freire, porque ele acredita e luta uma vida inteira para dizer que todas as pessoas são sujeitos de conhecimento, todos trazem algum conhecimento em suas bagagens e que esse conhecimento deve ser sim valorizado. Ele como outros pensadores, como alguns interacionistas, como outros grandes filósofos de educação, ele defende a questão histórico-social daquele sujeito que adentra a escola. Então ele acha que todas as pessoas trazem consigo uma bagagem de aprendizado e de conhecimento que precisa ser valorizado. E aí, partindo desse viés, ele fala que a missão do professor é possibilitar a criação e a produção de conhecimentos que fazem sentido. E para fazer sentido, é necessário que aquilo faça parte da vida dele. Porque ele vai falar que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, antes de um professor se preocupar com os conteúdos programáticos que ele terá que trabalhar com aquele estudante, com aquela criança, ele tem que conhecer o mundo daquela criança. E conhecendo o mundo daquele estudante, daquela criança, ele pode convidar aquela criança a também conhecer o mundo. E aí vamos lá, repetindo a frase dele: a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, para se constituir um processo de aquisição de leitura, de escrita, de alfabetização matemática, científica, há de se construir bases sólidas na leitura de mundo para atuar de forma assertiva nessa construção, para uma educação cheia de sentido. E partindo dessa educação cheia de sentido, é muito bacana que a gente fale muito en passant, de uma forma muito superficial, porque aqui o canal ele fala muito de educação das infâncias, então a gente vai só apresentar essa questão para vocês, o que aconteceu em Angico. Angico era um município muito pobre, a cerca de 170 quilômetros da cidade de Natal. Angico era um lugar em que Paulo Freire reuniu um grupo de pesquisadores, educadores, que, como ele, queriam colocar em prática os métodos que ele tinha agarinhado, construído, junto com um grupo de pesquisadores que trabalhavam com ele. E aí, em 1963, Paulo Freire e essa equipe vão para Angicos e reúne 300,
Não são 3, não são 30, são 300 pessoas analfabetas daquela cidade. E em 40 dias, ele alfabetiza essas pessoas, para comprovar que essa metodologia que faz com que a educação tenha sentido, tem todas e plenas condições de ser efetivadas. Então, pessoal, e depois de toda essa conquista da efetivação de todos os estudos e todas as pesquisas de Paulo Freire e a alfabetização das 300 pessoas, chega a ditadura militar e, junto com a ditadura, o exílio do Paulo Freire em 1964. Os detalhes desse exílio e as conquistas que também vieram junto com esse exílio, você vai saber na segunda parte desse vídeo, porque falar de Paulo Freire num vídeo só é até covardia, né? Então, obrigado, amores e amoras, por nos assistir mais uma vez. Quem puder, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Beijinho e até o próximo. Tchau!